Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Percy Jackson and the Olympians, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Sorreaper Creve. Links na descrição do vídeo. Jantar com Divindade. Capítulo 3. Deixando escapar um bocejo, Naruto esfregou o rosto enquanto tentava limpar o sono de seus olhos. Acordar às 5 da manhã todas as manhãs tinha sido uma luta inicialmente. Desde que o shinobi loiro conseguia se lembrar, ele nunca foi uma pessoa matinal. Desde seu tempo na academia até seus dias como membro do time 7, e mesmo durante seu mandato como sétimo Hokage da Vila Oculta da Folha, acordar em um momento tão obsceno foi uma luta. Hoje em dia, ser dono de uma lanchonete exigia que ele abrisse horas antes que o resto do mundo abrisse os olhos e deixasse tudo pronto para o dia que estava por vir. Ele não tinha o luxo de Kakashi-sensei, ou mais tarde, Hinata, para acordá-lo. Ele poderia ter feito um clone das sombras e fazer com que o clone o fizesse, mas sabia que se fizesse isso e permanecesse na cama, faria isso todas as manhãs. Ele não queria cair na armadilha de começar um mau hábito. Foi a mesma razão pela qual ele não usou o Iraishin para trabalhar. Além disso, a caminhada de sua casa até o Foxden ajudou a acordá-lo. Era domingo, o que significava que ele só estava aberto até às 2. Depois disso, ele planejava ir para casa e dormir o dia todo até que fosse hora de recomeçar sua semana novamente. Andando pelas ruas tão cedo, sempre o surpreendia ao ver pessoas como ele, saindo e já começando o dia. O sol ainda não tinha nascido, e o frio vivo do ar beliscou sua pele, avermelhando suas bochechas e a ponta de seu nariz. Ele acenou com a cabeça para um transeunte, que estava indo em direção a um caminhão Ops próximo, enquanto pacotes de todos os tamanhos estavam sendo carregados com muito cuidado. Ops! Isso deve ser novo. Manhã. Bom dia. Virando a esquina, ele fungou quando o Foxden apareceu com sua moldura laranja brilhante destacando-se entre as cores opacas do outro prédio. As pessoas não entendiam se queriam atrair a atenção das pessoas que passavam, então que melhor maneira havia de usar o tom mais brilhante da melhor cor do mundo. Se nada mais, faria com que as pessoas parassem e olhassem. Enfiando a mão nos bolsos e tirando uma chave, ele rapidamente entrou no Foxden e trancou a porta atrás de si. Acendendo as luzes, ele ainda podia sentir o cheiro persistente de chocolate e café do dia anterior. Sacudindo o frio, ele olhou para a máquina de café para aquecê-lo enquanto tirava o casaco e o pendurava em seu escritório, que não era nada mais do que um pequeno buraco na parede da sala onde ele podia guardar todas as coisas legais e guardar o computador. Cruzando os dedos, ele gritou seu jutsu de marca registrada, Jutsu Clones das Sombras. 2 dúzias de Narutos apareceram na frente dele, caindo em 3 linhas de 8 e ofereceram ao original uma saudação rápida com os dedos. Tudo bem, todos vocês sabem o que fazer. A lista do que precisamos fazer esta manhã estará na bancada. O especial do dia não será nada muito chique, mas pensei em ir com um Shizekaki SKYR de mirtilo. Ele os observou acenar com a cabeça, o iogurte SKYR está na prateleira de cima. Se precisarmos de mais, Iraishin vá para Reykjavik e vá para aquela loja que eu frequentava da última vez. A mais próxima da casa do teatro. Eles assentiram novamente, forçando-o a bater palmas. Tudo bem então. Você sabe o que fazer. Vamos! Hai! Um por um, os clones entraram na cozinha, a porta batendo em um loop infinito enquanto cada clone passava. Soltando outro bocejo, ele se virou e começou o processo de ligar as máquinas, do moedor de café à máquina de café expresso, as cafeteiras automáticas. Enquanto seus clones cuidavam do cozimento na cozinha, ele arrumava o lugar na frente antes de se juntar a eles. Enquanto ele estava sozinho na frente, ele preparou uma bebida enquanto podia. O ninja loiro gostava de um café com leite espanhol, mas em vez de açúcar, ele adicionou um pouco de mel. O mel estava cheio de doçura e energia naturais e, na opinião dele, uma opção melhor do que o açúcar. Suas mãos se moviam juntas com perfeita fluidez graças à repetição constante. Honey, junto com uma dose de café expresso adicionada à mistura, o fez cantarolar de prazer enquanto levava a bebida à boca.
Agora que era coisa boa. Quando ele era mais jovem, ele nunca imaginou nada perto de seu amor por ramen. No entanto, esses dias ele não conseguia imaginar uma manhã sem alguma forma de cafeína para começar o dia. Ele tinha algumas horas antes de abrir suas portas ao público. Uma vez aberto, ele estimou que teria cerca de 10 minutos antes que o primeiro grupo de clientes começasse a entrar, provavelmente para um pedido para viagem. Vagando pela terra por tanto tempo, o dono loiro do Foxden se tornou bom em ler as pessoas. Ele sabia quando falar com seus clientes e quando deixá-los em paz e deixá-los seguir seu dia. Desaparecendo mais uma vez na sala dos fundos, ele voltou momentos depois com uma grande caixa de papelão em seus braços e colocou-a sobre o balcão. Abrindo a tampa, ele teve um vislumbre do interior. Sua nova encomenda de copos de papel havia chegado no dia anterior, e, como a maioria das coisas em sua vida, eles também eram de um laranja brilhante. A maioria de seus clientes durante a correria da manhã levavam seus pedidos com eles e seus copos de papel não eram nada mais do que os copos comprados em lojas que qualquer um poderia comprar. Esses novos foram encomendados e projetados para o Foxden, com uma raposa estilo chibi ostentando 9 caudas no centro bebendo um café. Nunca poderia haver laranja demais na vida de uma pessoa. Sem mencionar que ele passou a aceitar que eram as pequenas coisas da vida que o mantinham em movimento. Quem diria que novos copos de papel colocariam um sorriso em seu rosto? Ele esperava que Kurama não se importasse de ter sua silhueta como novo logotipo de seu negócio. Seu rosto se ele visse isso. Ele ficaria tão bravo. Ele sussurrou, olhando para a raposa chibi no copo, e soltando uma risada baixa. Ele nunca me perdoaria por transformá-lo em um desenho animado bonito. Bater. 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 Piscando surpreso com o som, Naruto se virou e encarou a porta, e se viu olhando para um par de olhos azuis do outro lado do vidro. Parado com uma mão batendo contra o vidro, estava um homem em algum lugar em seus 20 e tantos anos se ele tivesse que adivinhar, e vestido como um carteiro, shorts e tudo. O homem possuía cabelos escuros e encaracolados saindo por baixo do chapéu, com feições élficas e parecia estar precisando desesperadamente de uma boa noite de sono com sombras escuras se formando sob seus olhos. Ficou ainda mais evidente quando o homem começou a bocejar. O homem então lhe ofereceu um aceno. Ei! Alguma chance de eu entrar? Momentos antes. Temos outra entrega chegando. Parece que outro conjunto de pacotes chegou para Janus. Ele está solicitando para entrega às 8 horas em ponto. Hermes ouviu e notou que as cabeças de George e Marta ganharam vida e se viraram para olhá-lo. Um ping alto se seguiu, e Hermes não conseguiu evitar que o gemido saísse de sua boca enquanto observava o nome de Janus aparecer no itinerário. Como era seu dia a dia, o deus dos mensageiros, viajantes, ladrões e toda uma série de outros domínios se viu empilhado com suas responsabilidades e deveres habituais. Nenhum de seus irmãos olímpicos jamais trabalhou o tipo de horas que ele trabalhava regularmente. Apolo, em particular, por mais que amasse seu melhor amigo e irmão mais velho, estava passando por sua temporada preguiçosa. O deus do sol trabalhava pouco durante o inverno, por isso os dias eram curtos e as noites longas, para a ira de sua irmã gêmea. O Deus Sol passava seu tempo relaxando quando deveria estar cumprindo seus deveres divinos e cortejando belas mortais e trazendo-as para sua cama. Acabamos de sair de Nova Roma há 1 hora. O que Janus está pedindo desta vez? Por mais que Hermes quisesse fazer o mesmo, seus domínios divinos eram alguns dos que mais consumiam tempo no mundo de hoje e deixavam pouco espaço para ele desfrutar dos prazeres que vieram com a sociedade moderna. Antigamente, era seu dever vigiar os viajantes e mercadores em suas longas e árduas jornadas pela Grécia e entregar as mensagens do céu ao mar e ao submundo. Como um dos poucos deuses que tinha permissão para cruzar os domínios de seu pai e seus tios, isso tornava sua posição no Olimpo ainda mais importante. Hoje em dia, seus domínios sob os quais a humanidade caiu tornaram-se tão variados graças à adaptação e crescimento da sociedade como um todo, que ele se tornou o atleta olímpico mais ocupado de toda a sua família. Um aspecto positivo, porém, era que, de todos os deuses, Hermes sentia que era aquele que tinha a melhor compreensão dos mortais, graças a todo o tempo que passou se misturando com eles. As únicas que chegaram perto foram Atena e Ártemis. Com os desenvolvimentos de hoje,
sua família mortal o mantinha mais ocupado do que nunca. Atena e Afrodite até tiveram a ousadia de tê-lo entregando seus semideuses a seus pais mortais momentos após seu nascimento. Você pensaria que era algo que precisava de uma conversa cara a cara, mas aparentemente, ele estava errado. Nas raras ocasiões em que não precisava trabalhar, muitas vezes se pegava roubando uma página do livro de Apolo, passando a noite com uma mulher. Honestamente, não havia melhor alívio do estresse do que um bom e velho estrondo no quarto, que muitas vezes levava ao nascimento de seus filhos semideuses. Falando de seus filhos semideuses, Hermes sentiu um lampejo de sua essência pulsar alguns dias atrás em algum lugar na Califórnia. Era um sentimento que ele sentiu muitas vezes antes, quando seus filhos semideuses nasceram. Acontece que uma jovem com quem ele passou a noite durante a primavera do ano passado deu à luz seu último filho. Se não fosse por sua agenda agitada e pelas leis que o Olimpo seguia, ele visitaria seus filhos sempre que pudesse. Como era, o melhor que ele podia fazer era zelar por eles, e suas mães de longe e oferecer-lhes ajuda quando pudesse. Olhando para as duas cobras que se enrolavam em seu famoso caduceu, os dois soltaram um silvo baixo enquanto olhavam a lista de entregas que ele mantinha no monitor o tempo todo. Parece que ele pediu a terceira e quarta temporada de CSI, Crime e Investigação de cena em DVD. O quê? Ele poderia simplesmente estalar os dedos e fazê-los aparecer se ele os quisesse tanto. Jogando as mãos para o ar, o filho de Zeus olhou para o monitor. Eu juro por Hades, aquele maldito deus da fronteira está fazendo isso de propósito. Basta pedir da Amazon. Não eu. Temos outro pedido chegando. Desta vez de Dionísio. Hermes revirou os olhos. Não, não, não. Eu sei o que aquele bêbado está tentando pegar. Ele se inclinou para a frente e apagou o pedido recebido com um estalar de dedos. Agarrando seu bloco de notas, ele escreveu uma pequena mensagem para o deus do vinho, antes de estalar os dedos e enviá-la para a residência do deus do vinho no acampamento Meio-Sangue. Desde que Dionísio cometeu o erro de perseguir uma ninfa que Zeus declarou proibida, ele foi forçado a permanecer sóbrio e não tocar em nenhuma fonte de vinho por 100 anos, além de administrar o acampamento Meio-Sangue. Sua punição deixou seu irmão mais novo infeliz. Se ele acha que estou caindo em seus truques, então pense novamente. Ele esquece que eu sou o deus dos ladrões. Seu irmão ficaria zangado, mas ele poderia lidar com Dioniso. Caindo para trás contra seu assento, Hermes esfregou os olhos e não conseguiu evitar que o bocejo escapasse de sua boca. Deuses! Ele estava cansado. O resto de sua família não sabia o quão bom eles tinham. Eu preciso de café, caso contrário, eu não vou fazer isso. Estendendo a mão, uma caneca que dizia melhor vovó do mundo, um presente recente de Apolo apareceu, café cheio até o topo. Dando uma cheirada rápida, ele o trouxe aos lábios e instantaneamente se arrependeu. Abaixando a janela, Hermes cuspiu o café na rua, seguido logo depois pelo resto da caneca. Como um deus, ele poderia fazer quase qualquer coisa parecer se assim o desejasse. Tudo o que ele tinha que fazer era imaginar isso em sua mente, e querer que fosse. No entanto, com comidas e bebidas e outras iguarias comestíveis, o dito Deus tinha que ter alguma habilidade sobre a arte. Ele não era ruim de forma alguma e era conhecido por tratar seus amantes mortais com uma refeição caseira de vez em quando, o que tornava a comida que ele conjurava muito boa. Sua tia Hestia, e até mesmo sua madrasta lhe deram seu selo de aprovação. No entanto, por algum motivo desconhecido para ele, Hermes nunca conseguia fazer uma xícara de café decente. Foi a coisa mais ridícula. Não importa o quanto tentasse, o atleta olímpico não conseguia decifrar o código depois de anos de prática. Era uma coisa tão mundana, mas ele falhou miseravelmente nisso. Se Apolo, Ares ou qualquer um de seus irmãos descobrissem, não o deixariam viver. Sentindo alguém batendo em sua perna, Hermes olhou para George e Marta, o último dos quais estava tentando chamar sua atenção. O que? Nós podemos dar ao luxo de fazer uma pequena pausa. Por que não fazer uma parada e tomar um refresco? Ah! E onde você sugere? Ele observou as duas cobras se virarem para olhar uma para a outra, sussurrar algo uma para a outra, antes de se virar para olhar para ele. Que tal aquele lugar na rua? Hermes piscou. Colocar na rua. Ele se inclinou para a frente e apertou os olhos.
Ele levou um momento para perceber o que George e Marta estavam tentando mostrar. Na estrada, a menos de 1 minuto de caminhada, ele viu uma luz acesa em uma das janelas próximas. Apesar de Apollo ainda não pilotar sua carruagem pelo céu, as luzes da rua foram suficientes para mostrar a moldura laranja que envolvia a frente da loja. O covil da raposa. Ele leu, antes de bater no queixo, porque isso soa familiar. É o café que Afrodite mencionou 15 dias atrás na noite de pôquer do Apollo. George sibilou, quando a compreensão iluminou seu rosto. Ah, isso mesmo! Como ele poderia esquecer? Foi tudo o que Afrodite falou a noite toda. Depois de um tempo, Hermes, junto com todos os outros, ignorou a deusa do amor, mas parte do que ela disse foi filtrada. Já provei que era tão bom que a mais bela deusa do Olimpo recompensou o mortal com um grande beijo no meio de seu estabelecimento. Era tão bom que ela se atreveu a dizer que poderia ser tão bom quanto as iguarias que tia Estia e tia Hera eram conhecidas por criar. Se ele se lembrava bem, até Atena e Artemis gostaram. Se suas duas irmãs mais velhas gostaram de algo criado por um homem mortal, então ele deve ter sido bom. Eles eram notoriamente exigentes e difíceis de agradar. Sorrindo, Hermes não ouviu o que George e Marta disseram em seguida, antes de acenar com a mão e virar o caduceu para o formato de telefone. O deus do Olimpo já estava de pé, fechando a porta de sua caminhonete com energia recém-descoberta enquanto marchava até a toca da raposa. Bem, vamos ver o que está acontecendo. Presente. Saindo do balcão, a loira dona do Foxden aproximou-se da porta, olhando curiosamente para o homem do outro lado. Ei, ainda não estou aberto, e não estarei aberto por algumas horas. Ele apontou para o relógio atrás na parede atrás do balcão. Volte mais tarde, e ficarei feliz em anotar seu pedido. A esperança que ele tinha de que o cara aceitasse sua palavra e fosse embora se provou falsa quando o cara não se moveu. Ah, vamos lá. Você não pode abrir uma exceção desta vez. Hermes juntou as mãos em um movimento de oração. Estou acordado há horas. Preciso me levantar um pouco, só isso. Revirando os olhos e sentindo uma dor de cabeça chegando, Naruto deu mais um passo para mais perto da porta. Era muito cedo para isso. Olha, eu não tenho muita coisa pronta. Acabei de entrar pela porta 1 minuto atrás. Por que você não vai ao Starbucks ou algo assim? Tenho certeza de que um desses está aberto 24 horas. Em resposta, Hermes fez uma careta e enfiou a língua. De jeito nenhum. Eu odeio toda essa porcaria de franquia. Eles pararam de fazer um bom café anos atrás, e eu ouvi dizer que você faz uma bebida incrível. Eu soube de uma fonte confiável que você é um dos melhores da cidade. Oh! Quem é essa fonte confiável? Talvez um de seus clientes regulares. Ele se perguntou se um daqueles críticos gastronômicos passou por lá. Ele pensou ter visto uma parada há uma semana, tomando notas em um pequeno bloco de notas e olhando muito para cima. A cada pedido enviado, Naruto colocava um pouco de cuidado extra, resultando no cara saindo com o maior sorriso no rosto. Foi uma sensação boa ver seus clientes partirem com grandes sorrisos em seus rostos. Na esperança de obter uma resposta, a loira recebeu um dedo abanando em troca. Ah! 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 Isso seria revelador. Eu nunca poderia desistir de minhas fontes confiáveis, mas sei que eles não tinham nada além de comentários brilhantes sobre este lugar que você tem. Franzindo a testa, Naruto estava prestes a falar, antes de ser interrompido. Você está aqui, e as máquinas estão ligadas. Ele apontou para a máquina de café atrás do loiro e apontou para o café que estava nas mãos de Naruto. Vamos. Ajude um cara. Coçando a nuca, Naruto olhou também para o carteiro e suas máquinas, antes de soltar um suspiro relutante. Respirando fundo, ele ignorou o homem de cabelos escuros fazendo um punho no ar e destrancou a porta. Nenhum negócio engraçado. Entendeu? Dando ao homem um olhar severo, ele viu o carteiro erguer as mãos no ar. Não se preocupe. Eu venho em paz e todas essas coisas boas. Cruze meu coração. Ele fez um pequeno movimento com as mãos sobre o peito. Eu vou embora antes que você perceba. Certo. Esfregando os olhos e olhando para o homem com desconfiança,
Naruto deu um aceno curto e levou Hermes até o balcão. Seu instinto estava lhe dizendo que esse cara era um problema. Algo sobre o cara, gritou brincalhão. Ele saberia, sendo ele mesmo. Entregando um cardápio a Hermes, o loiro se inclinou contra o balcão enquanto desembrulhava seus copos de papel da caixa e escolhia um para usar. Dê uma olhada e me diga o que você gosta. Eu vou deixar você saber se está disponível no momento ou não. Você entendeu? Naruto fez um movimento e enfiou a cabeça pela porta que dava para a cozinha, dando a seus clones um sinal sutil para não sair. Ele não precisava de um carteiro pegando seus clones no trabalho, nem queria explicar por que havia dezenas de si mesmo. Bom lugar você tem aqui. Obrigado. A loira respondeu. Há quanto tempo você está aberto? Não muito, admitiu a loira, cerca de 2 meses. Eu abri antes do período de Natal começar. Me manteve ocupado e deu a este lugar o impulso que precisava, mas ficou louco e agitado alguns dias. Às vezes eu me perguntava se eu cometeu um erro. Hermes assentiu. Eu aposto. O Natal é sempre o pior quando você está em nossa linha de trabalho. Entregando mercadorias para as pessoas do mundo em qualquer forma que assuma. Olhando através do menu, Hermes assobiou, um olhar avaliador e duvidoso em seu rosto. Uau! Afrodite não estava brincando quando disse que este menu era variado. Há algo de tudo aqui. O atleta olímpico admitiria que não costumava visitar cafés com frequência. Eles eram mais o tipo de coisa de suas irmãs ou suas tias. Como seus irmãos, ele preferia bares ou boates, já que ele pegava a maior parte de suas conexões com eles, embora ele gostasse de uma ou duas cervejas ocasionais para acompanhar a noite. Preciso de algo para me manter acordado o resto do dia. Não sabendo muito além das bebidas à base de cafeína padrão, Hermes olhou para a bebida na mão de Naruto. O que você tem? Ah, isso. Naruto tomou um pequeno gole de sua bebida. É um café com leite espanhol. Curiosidade no auge, Hermes se inclinou sobre a mesa. É diferente de um latte normal. Para responder sua pergunta, ele recebeu um aceno de mão no meio do ar. É mais uma bebida à base de café expresso com leite texturizado e leite condensado. É mais doce que um latte, mas não tanto quanto um latte com calda aromatizada. Embora eu não use açúcar na minha bebida, em vez disso, use mel. Hermes acenou com a cabeça e gostou do som de tudo que acabou de ouvir. Vou pegar um desses. Ele gostou especialmente da parte do café expresso. Isso faria o truque para mantê-lo acordado. Claro. Você quer comida para levar com você? Hermes coçou a nuca, parecendo indeciso. Se você não pode decidir, eu tenho alguns quadrados de limão que sobraram do dia anterior. Eles não serão frescos, mas ainda terão um gosto bom. Ensacados para você. Gratuitamente desde que eu os fiz no outro dia. Os olhos do Deus se iluminaram, e uma expressão brilhante tomou conta de seu rosto. Isso seria ótimo. Obrigado. Sem problemas. Sente-se e eu os trarei. Observando enquanto o dono loiro se virava e preparava sua bebida, Hermes se virou e foi para a mesa mais próxima. Talvez este lugar estivesse bem, afinal, e tudo sobre o que a Proite estava falando não era apenas ar quente. O mortal parecia bastante decente. Afinal, quem daria quadrados de limão de graça? Ninguém que ele já conheceu, isso é certo. Sem mencionar, se ele pudesse conquistar sua irmã odiada, então o cara deveria estar fazendo algo certo. Embora, observando o mortal trabalhar, ele entendeu por que Afrodite continuava mencionando o belo dono. Se ele tivesse conquistado a deusa do amor, então Hermes poderia contar os dias em que ela inevitavelmente o convidaria para sua cama. Afinal, suas duas maiores fraquezas eram chocolates e mortais bonitos. Esse cara representava os dois, o que significava que ele era tão bom quanto ela, e ele nem sabia disso. No entanto, poderia ser difícil com Atena e Artemis por perto. Ambos pareciam igualmente interessados no mortal, embora por razões diferentes. No que dizia respeito a Hermes, ele estava ficando fora de qualquer problema que aqueles três pudessem criar. Ele pensou na deusa do amor, então, novamente, ela gosta de um desafio. Ele pensou, inclinando-se sobre a mesa e descansando a cabeça contra os braços, será que devo começar um jogo de apostas?
100 dracmas, talvez. Ele teria que investigar isso um pouco mais quando não estivesse se sentindo tão cansado. Suspirando e esfregando o rosto enquanto esperava por seu pedido, Hermes fechou os olhos e deixou seu corpo relaxar. Foi apenas por 1 minuto. Sua agenda estava ficando mais ocupada a cada minuto, e passou toda a noite passada indo de estado em estado. Ele ganhou tanto. É verdade que os deuses não precisavam dormir tanto quanto os mortais, e teoricamente poderiam permanecer acordados por mais tempo. Às vezes dias, e possivelmente até semanas, dependendo do deus. No entanto, ele estava chegando ao seu limite. Ele só precisava de um momento para relaxar. Depois de alguns minutos, Naruto terminou a bebida, tampando o topo com uma tampa de plástico e adicionando uma manga de papel ao copo. Tudo bem, essa é a sua bebida. Dê-me um momento, e eu vou embrulhar aqueles quadrados de limão que prometi. Você está vivo lá atrás. Zzzzzzzzzzz. Parando no meio do passo, Naruto olhou para cima da bebida, e seu queixo caiu quando ele olhou para a mesa que o carteiro estava sentado atrás. Você tem que estar brincando comigo. O Olímpico estava com o rosto caído contra os braços, os olhos cobertos pelo antebraço e a boca escancarada, causando roncos altos e gargarejos. Um pé se contraiu contra a perna da cadeira, e seu nariz enrugou. O loiro não podia acreditar no que estava vendo. Esse cara estava falando sério. Ele não estava administrando uma cama e café da manhã. Marchando, Naruto inicialmente deu a Hermes uma sacudida sutil para trazê-lo de volta à consciência. Ele sussurrou para ele acordar, mas Hermes apenas virou a cabeça. Quando isso falhou, ele o sacudiu com mais força, acrescentando alguma força extra aos tremores. Quando isso também falhou, ele começou a estrangular o cara, sacudindo-o como uma boneca de pano. Acorde, porra! Apesar de Naruto praticamente jogar o cara para frente e para trás em seu assento, o cara não acordou quando ele caiu de volta na mesa. O cara deve ter sido o dorminhoco mais pesado que ele já viu. Quão pesado dorminhoco ele é? Isso é ridículo! Ele contemplou enfiar o punho na parte de trás de seu crânio, lembrando Sakura acordando durante os dias do time 7. No entanto, ele decidiu contra isso. Não é como se esse cara não aguentasse o golpe. Ele pensou, levantando-se e estreitando os olhos para o Olímpico adormecido. Eu não tinha certeza no começo, mas sua energia combina com aquelas 3 mulheres. Ele esconde bem, e você pensaria que ele era apenas um carteiro comum, mas não é. Ele agia normalmente perto daquelas mulheres pela simples razão de que elas não lhe davam razão para estar em guarda com elas. O shinobi loiro não disse nada, olhando para Hermes enquanto o rosto do homem se contorcia em seu sono. Um sorriso cresceu em seu rosto e começou a estalar o pescoço e os dedos. Se o cara queria adormecer e se abrir daquele jeito, então era problema dele. Foi ele quem bateu na porta antes de ser aberta. Ele foi indulgente e deixou o cara entrar, mas agora o carteiro teve a coragem de adormecer quando estava prestes a mandá-lo embora com quadrados de limão grátis. Esse cara não sabia que estava na presença do rei prankster de Konoha. No fundo de seu coração, Naruto ainda era um brincalhão e sempre seria. Vendo uma excelente oportunidade à sua frente, ele não resistiu. Isso o fez pensar. Quando foi a última vez que ele fez uma brincadeira com alguém? Certamente não era tão longo quanto ele estava imaginando. Mais de uma década talvez. De qualquer maneira, ele precisava sacudir a ferrugem de sua mente. Ele não tinha certeza de quanto tempo ele tinha, mas ele não ia deixar essa chance escapar de suas mãos. Amigo, você não entende que tipo de erro cometeu. 20 minutos depois, Naruto sufocou uma risada enquanto olhava para seu trabalho prático. Com mais tempo, poderia ter criado algo mais elaborado, mas infelizmente teve que usar seu lado mais infantil. Deuses, ele se sentia como um adolescente do mundo moderno, rindo de algo tão mundano e perfeitamente natural. Os adolescentes achavam as coisas mais bobas engraçadas hoje em dia, mas, mais uma vez, o humor foi uma das muitas coisas que mudaram ao longo dos anos. Eram apenas piadas sexuais e reverências ao pênis nos dias de hoje. Ah bem. Pelo menos, isso vai ensiná-lo. Criando mais um clone, ele observou enquanto o clone se movia atrás do deus adormecido,
se agachava e estendia seu dedo indicador e médio até que estivessem a centímetros do traseiro de Hermes. Um aceno sutil do original fez o clone sussurrar: Lightning Release, Two Finger Jolt. O resultado foi instantâneo. Em um segundo, Hermes estava dormindo pacificamente com a cabeça em seus braços, e no próximo, ele estava a 1,5 metros de altura, seus olhos arregalados enquanto suas mãos caíam em seu traseiro enquanto uma dor aguda irradiava de sua bochecha esquerda. O clone rapidamente desapareceu quando Hermes caiu de pé. Ei! Você acordou! Hermes ouviu, virando-se e encarando o balcão, onde Naruto original estava esperando com uma bebida em uma mão e um saco de papel na outra. Você estava realmente fora de si. Eu tentei acordá-lo, mas você é um dos dominhocos mais pesados que eu já vi. Eu me perguntei se você morreu por um momento. O que? Eu adormeci. O deus esfregou os olhos, piscando para tirar o sono deles. Quando seus olhos pousaram no relógio atrás do balcão, ele ficou pálido como um fantasma. Espere um minuto. Quanto tempo eu dormi? Cerca de 20 minutos. Talvez 25. Ah, não. Hermes passou a mão pelo cabelo enquanto a outra pegava o telefone do bolso. Ele percorreu sua lista de entregas e sentiu seu estresse anterior retornar com força total. Havia mais meia dúzia de pedidos, e eles estavam em todo o mundo. Isso ia levá-lo a manhã toda e à tarde. Estou tão ferrado. Enquanto se dirigia para a porta em meia corrida, uma tosse chamou sua atenção. Naruto ficou olhando para ele com um olhar conhecedor, sacudindo o copo de papel e a bolsa para ele. Você não está esquecendo de nada. Oh, certo. Correndo de volta e anotando seu pedido, Hermes colocou algum dinheiro mortal na mesa para a bebida antes de correr e abrir a porta. Obrigado novamente. Tão repentinamente quanto apareceu, o deus dos mensageiros desapareceu. Assim que a porta se fechou atrás dele, a fachada calma do ninja loiro quebrou e começou a rir para si mesmo. Eu me pergunto quanto tempo vai demorar para ele perceber. Ele pensou. Sozinho mais uma vez, ele bateu palmas. Tudo bem. Vamos preparar este lugar. Olimpo. Ok. Algo engraçado está acontecendo aqui. Hermes pensou enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos do Monte Olimpo. Franzindo o senho, ele assistiu enquanto outro par de ninfas frequentemente encontradas pastando ao redor do sopé do Olimpo passeava, explodindo em um ataque de risos e tons abafados quando viam. Um por um, à medida que os incidentes cresciam, sua paranoia começou a fazer o mesmo. Todos que ele encontrou resultaram no mesmo problema. Tinha sido assim o dia todo, e Hermes estava começando a pensar que ele estava errado em alguma piada amável flutuando em torno de sua família imortal. Cada parada de entrega desde esta manhã, não importa quem fosse, começaria com eles rindo dele ou se forçando a desviar o olhar enquanto ele lhes entregava a entrega. Até mesmo George e Marta, sempre que ele estava dentro de sua carruagem, um caminhão, olhavam para longe dele. Ele poderia jurar que os ouviu rindo sob seus assobios. Verdade seja dita, ele se importava pouco com o seu companheiro depois de seu café com leite espanhol. Ele ainda podia saborear os deliciosos restos de sua bebida em seus lábios. O atleta olímpico quase bateu com sua carruagem, caminhão quando a levou à boca pela primeira vez. Para não mencionar, os quadrados de limão eram celestiais que seus olhos quase rolaram na parte de trás de sua cabeça. Ah, ele entendeu o apelo depois que seu copo estava vazio e seu saco de quadrados de limão ficou substancialmente mais leve. Foi muito bom. Não. Foi melhor do que bom. Foi fantástico. Não era de admirar que suas irmãs e a deusa do amor estivessem encantadas com o pequeno café do jeito que estavam. Ele voltaria no futuro, e desta vez em um momento razoável. Pode ser um bom lugar para pegar mulheres bonitas também. Desejando nada mais do que o descanso que merecia, ele se dirigiu na direção de seu templo, localizado no lado leste do Olimpo. Ao se aproximar de sua casa, Hermes avistou uma figura encapuzada vindo da direção oposta. Seu sorriso cresceu, enquanto o cheiro de marshmallow torrado e fumaça de madeira dançavam ao redor de seu nariz e ficava mais forte à medida que a figura se aproximava. Havia apenas uma pessoa no Olimpo que carregava aquele cheiro delicioso. Tia Estia. Estia,
A mais velha dos deuses e a primogênita de Cronos e Reia, era tão bonita quanto suas duas irmãs mais novas, carregando o comportamento doce que lhe rendeu o amor e o respeito de todos os moradores do Olimpo. Na verdade, ela era desejada por muitos no Olimpo, e a história havia mostrado os pretendentes que se ofereciam à sua beleza. No entanto, todos foram rejeitados, pois esta permaneceu fiel ao seu voto. Ai de qualquer homem que ousasse forçar-se contra a deusa do lar, e se encontrasse enviado para a escuridão eterna dentro do Tártaro. Olá, ela, ponto. Sua voz quebrou no meio do nome dele, seus olhos se arregalando um pouco. Ó querida. O Hermes, querido. O rosto de sua tia suavizou, embora uma pitada de aborrecimento em sua voz. Você passou o tempo com Ares de novo. Ou você encontrou Enio? Ele balançou a cabeça, não recentemente. Acabei de chegar em casa das entregas. Ele não tinha visto Ares a semana toda. O deus da guerra havia desaparecido no mundo mortal com Afrodite novamente, provavelmente em uma de suas chamadas fugas, e o par provavelmente não voltaria por mais uma semana. Enio, por outro lado, não era visto há anos. Sua irmã mais velha rebelde não o visitava muito, principalmente devido ao distanciamento entre ela e seus pais. Eu vejo. Hermes viu um espelho ser conjurado na mão de sua tia. Você se olhou no espelho recentemente. Balançando a cabeça, sua tia segurou o espelho em seu rosto, e Hermes não conseguiu evitar que seu queixo caísse. Que diabos! Um suspiro abafado irrompeu de seu corpo e pegou-se inclinando-se para mais perto do espelho, sua mão alcançando e tocando sua testa. Tia Hestia. Sim, Hermes. Por que há um pênis desenhado no meu rosto? O sorriso de sua tia nunca vacilou. Eu não conheço Hermes. Eu estava esperando que você me informasse. Estou tão confusa quanto você. Hermes teve a sensação de que sua tia bem-humorada estava tentando ao máximo não rir de sua situação atual. A forma como as bordas de sua boca se contraíram e a maneira como sua mão ociosa puxou as bainhas de suas mangas eram um sinal revelador. Não foi difícil para o atleta olímpico determinar quem desfigurou seu rosto. Houve apenas um momento no dia em que ele poderia dizer que não tinha consciência de seus arredores. Como ele não tinha notado? Foi mais de 12 horas depois. Ele estava andando com um pênis desenhado no rosto o dia inteiro. Não era de admirar que as pessoas não conseguissem manter uma cara séria quando o viam. Até mesmo esta parecia pronta para explodir em histeria. Aquele barista idiota fez isso comigo. A imagem de Naruto apareceu em sua mente, e Hermes não conseguiu evitar que seus olhos brilhassem com energia divina. Não é à toa que ele parecia de tão bom humor quando acordou. As sobrancelhas de sua tia se ergueram. Barista. Ele jogou as mãos no ar, aquele que Afrodite continua falando. Ele se afastou, estalando os dedos e fazendo o pênis desenhado à tinta desaparecer de sua testa. Se ele acha que me superou, então ele tem outra coisa vindo. Ele não sabe quem eu sou. Esfregando as mãos como um vilão da Disney, um brilho desonesto apareceu em seus olhos. Ó. A vingança que está vindo em sua direção será lendária. Eu praticamente inventei travessuras e travessuras. O sorriso nunca vacilou de Hestia. Eu tenho certeza, querida. Embora eu tenha certeza que ele não quis fazer mal nenhum, então, por favor, vá com calma com o mortal. Nada que ameace a vida, por favor, ela pediu, com uma ponta de autoridade entrelaçada às palavras dela. Concedido. O mortal tinha sido bastante corajoso para fazer tal coisa com seu sobrinho imortal, mas ele não merecia morrer por isso. Felizmente, Hermes era um dos deuses mais descontraídos do Olimpo. Se tal coisa acontecesse com Ares, ou os deuses proibissem Zeus, então ela duvidava que o mortal durasse mais um segundo. Ele seria reduzido a cinzas antes que pudesse piscar. Eu não vou fazer nada precipitado, tia Hestia. Eu só estou indo para cima dele. Isso é tudo. Eu não sou tão mesquinho. Obrigado, Hermes. Observando-o ir embora, Hestia espiou as roupas em suas costas, antes de soltar uma risadinha enquanto cobria a boca. Parecia que o desenho do rosto não tinha sido o único presente que Hermes recebeu. Nas costas do uniforme do carteiro Hermes, o barista também adicionou alguns retalhos extras ao seu uniforme de carteiro. Neste caso, em letras laranjas brilhantes,
As palavras JUICY, todas em maiúsculas, foram costuradas nas costas, com uma seta apontando para baixo para os sobrinhos posteriores. Eu me pergunto quanto tempo vai demorar até que ele perceba. Esta murmurou para si mesma, observando seu sobrinho marchar para longe antes de continuar pelo caminho, a risadinha estranha escapando de seus lábios pelo resto do dia.